Bom dia, meu querido. Que bom poder estar contigo aqui mais uma vez, meditando na palavra do Senhor, nosso Novo Testamento vivo. Hoje é a ministração de número 10. Nós já estamos aí quase concluindo essa série, agora nesse primeiro semestre de 2023. E hoje, dia 12 de junho, eu quero meditar contigo numa parábola que Jesus declarou, contou aos seus discípulos no contexto da sua segunda vinda, uma das parábolas que ilustram a segunda vinda de Cristo a este mundo. Antes de tudo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Novo e Vivo Caminho e ativar o teu sininho aí para receber as nossas ministrações, meditações bíblicas e coisas que eu compartilho do meu dia a dia, reflexões, poesias, músicas, muita coisa está aí. As ministrações desde 2 anos e pouco atrás que nós começamos, né, em março de 2021, está tudo aí no canal. Você pode navegar aí e desfrutar de tudo que está disponível. E hoje nós vamos para a nossa 10ª ministração do Novo Testamento Vivo, com base em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, que é a conhecida parábola dos talentos. Então, como eu disse para vocês, Jesus estava falando aos seus discípulos no contexto, explicando o contexto do seu retorno a este mundo, né? Então, a consumação do reino, quando o reino de Jesus seria totalmente estabelecido nesta terra, será estabelecido nessa terra. Então, Jesus estava instruindo seus discípulos a respeito de vários acontecimentos deste momento histórico de consumação do reino de Deus na terra. E, dentre várias cenas, Jesus conta essa parábola dos talentos para esses discípulos, mostrando que no final dos tempos haverá um ajuste, um acerto de contas entre os seguidores de Jesus e aquilo que Jesus lhes confiou a realizar, né? Então Jesus ensinou os discípulos assim. Eu vou ler alguns trechos e vamos comentando. Então, Mateus 25, de 14 a 30, eu quero ler primeiro os versículos 14 a 18, que diz assim: Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, nessa primeira parte, nós vemos algumas coisas bem interessantes. Primeiro, no versículo 14, Jesus falando que aquele senhor lhes confiou os seus bens, lhes entregou os seus bens. Então, aqui nós temos duas verdades muito poderosas, muito ricas para a nossa vida. Primeiro, Deus acreditou em mim para cumprir a sua missão. Deus acreditou em você para cumprir a missão dele, né? Então pense como isso é impactante para a nossa vida. Pensar que Deus confiou a missão dele a cada um de nós, seus seguidores, seus discípulos, né? Então Deus acreditou em nós. E segundo, Deus nos deu recursos para cumprir essa missão. Ele não fez simplesmente, nos chamou, deu uns tapinhas nas costas e disse, vai lá, né? Vai por tua conta aí. Não. Deus nos deu recursos, recursos espirituais, poder espiritual, autoridade espiritual, para realizarmos a sua obra da implantação do reino na nossa geração. Então, aqui já são duas verdades poderosas. Primeiro, que Deus confiou em nós a sua missão, acreditou em nós para a realização dessa missão. E segundo, que ele nos deu recursos para a realização dessa missão. Aleluia!
Eu fico pensando nisso e eu chego a uma conclusão. Ou isso é loucura, ou isso é amor. Não tem, não tem meio termo. Ou é loucura, ou é amor, né? E Deus é amor. Deus é amor. Então ele fez isso e ele continua fazendo isso porque ele nos ama. Aleluia. Profundamente ele nos ama. Aleluia. Porque o risco é muito grande, queridos. Só um louco ou quem ama sem medida faz essas coisas. E Deus não é louco. Deus é amor. Amém? Aleluia. No versículo 15, a Bíblia diz assim, Jesus contando: a um deu 5 talentos. Eu queria destacar essa palavra. Ele deu. O talento não era mais de Deus, não era mais do Senhor. Era do servo, né? Como as crianças dizem, né? Deu tá dado, né? Deu tá dado. Então Deus deu para cada um de nós esse talento. Tá na tua mão, tá na minha mão, para que a gente administre esse talento que Deus nos deu. Vai chegar um dia que ele vai requerer, mas agora é nosso, né? É nosso esse talento. Essa palavra talento, na nossa língua portuguesa hoje, no nosso sentido hoje, a gente imagina como talento artístico, né? Um talento musical, um talento de composição, um talento artístico, seja qual ele for. Mas no original, talento é valor, é uma quantia significativa de valor, né? Então, Deus derramou, concedeu valores a cada um de nós, né? Nesse sentido, cada um de nós tem talentos, não só os artistas, mas todo ser humano recebeu valor de Deus. E aí ele concedeu e um dia ele vai nos cobrar, né? Ele vai requerer isso. Né? Romanos 11, 29, a Bíblia diz que os dons e vocações de Deus são irrevogáveis. Né? Em outras versões diz, são sem arrependimento. Ou seja, Deus não se arrepende, não fica com a mão na cabeça, pensando, oh, não devia ter dado esse talento, esse dom para essa pessoa, esse valor. Não, Deus não se arrepende de ter nos confiado seus talentos. Né? Ele sabe, ele acreditou em nós para administrar esses talentos. Aleluia. E no versículo 15 ainda, a Bíblia diz assim, Jesus falando, Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Aleluia. Isso é muito confortador para cada um de nós, queridos. Sabe por quê? Isso nos liberta da competição. Isso nos liberta de ficar nos comparando uns com os outros, né? Isso nos liberta de ficar, mas fulano conseguiu mais resultado do que eu. Querido, essa régua não está na nossa mão. Né? Quem vai aferir resultado não são servos, é o Senhor. Amém? Não somos nós. Então nós não precisamos ficar nos comparando, ficar nos medindo, né? Uns com os outros. Não. Né? Porque é o Senhor quem vai aferir essas coisas em nossas vidas. Né? E a Bíblia diz aqui que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade, ou seja, aquilo que você recebeu de Deus, você é capacitado para administrar, você é capacitado para gerir isso e fazer isso prosperar na tua mão. A vontade de Deus é que os talentos, os valores que Ele te deu, que Ele me deu, prosperem em nossas mãos. Né? De alguma forma é isso que eu estou fazendo aqui, prosperando um valor que Deus me deu, né? E eu quero estimular você a que faça o mesmo, que multiplique os valores que Deus já te deu. Né? Isso aqui é algo muito pequeno, isso é algo simples, né? De compartilhar a palavra. Isso é um valor que Deus me deu e eu quero usar esse talento mais e mais e mais vezes. Mas o seu talento pode ser outro, né? O seu dom pode ser outro. E como Paulo orientou a igreja, cada um sirva na graça que Deus lhe deu, na força que Deus lhe deu. Né? Então cada um de nós tem talento segundo a nossa capacidade. Os talentos que cada um de nós recebemos são em justa medida. Deus não é injusto
de cobrar o que ele não deu, de requerer o que ele não investiu em nós, né? Então Deus não é injusto. Esses talentos são em justa medida, são personalizados conforme a nossa capacidade. Aleluia. Aí no versículo 16 a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 saiu imediatamente a negociar. Irmãos, isso significa zelo, né? Recebeu, partiu, né? Recebeu talento, partiu. Vai imediatamente, comece a negociar. Não perca tempo, não espere. Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Então, pode ser que até mesmo quando essa mensagem for publicada, ele já tenha voltado. Eu gravo sempre com alguns dias de antecedência, né? Então, Jesus está voltando. É tempo de multiplicar os nossos talentos, cada vez mais. Aleluia. Bota esse talento em jogo, bota para rodar esse talento em nome de Jesus. E no versículo 18 diz: Mas o que recebera 1 talento, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por quê? Né? Eu fiquei me perguntando, por que esse terceiro servo fez isso? Vergonha, medo, comparação com outros? Não sei, a Bíblia não é clara em dizer, né? Mas tem algumas coisas que indicam alguns sintomas aí de uma enfermidade, de uma doença, né? Que se chama falta de comunhão com Deus. Na verdade, aquele servo não conhecia de fato o seu Senhor, né? A gente vai ver pelas coisas que ele falou. Seguindo na leitura, versículo 19, a Bíblia diz assim: Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Né? Eu não vou ler aqui o ajuste de conta dos 2 primeiros, vou chegar logo já no terceiro. Mas eu queria só destacar o seguinte: Jesus falou assim, depois de muito tempo, voltou e ajustou contas. Aqui, para mim, né, na minha interpretação, na minha leitura, eu entendo que Jesus já estava sinalizando que ele não ia voltar tão em breve como os discípulos imaginavam. Né? Jesus já sinalizou, depois de muito tempo. Quando você vê outras parábolas, você também vê essas deixas de Jesus ali, como sinalizando, ó, vai demorar um pouquinho, né? Mas eu vou voltar. Queridos, já fazem quase 2000 anos que Jesus proferiu essas palavras aqui na Terra. Se havia uma santa expectativa pelo seu retorno naquela geração, quanto mais agora. Né? E justamente o que falta de todos os sinais que Jesus profetizou do seu retorno, só falta uma coisa. Uma coisa. O evangelho do reino ser pregado a todas as etnias. Só falta isso. Porque todo o restante já se realizou. Né? Ali de Mateus 24, 25, dos sinais, as coisas já se realizaram. Só falta o evangelho ser pregado a todas as etnias. E aí virá o fim. Né? Então, depois de muito tempo, ele vai voltar. E esse tempo está chegando. Então é tempo da gente multiplicar nossos talentos. Aleluia. E aí, versículo 24, que é o ajuste de contas com aquele servo, o terceiro servo, né, da história, que diz assim: Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Então veja o que esse servo disse do Senhor. És homem severo, ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Eu fico pensando, quem foi que disse isso para esse servo? Quem foi que levou esse servo a acreditar nessas coisas? Uma, o inimigo, e outra, a falta de intimidade e de comunhão com o Senhor. Porque se esse servo tivesse realmente buscado conhecer quem era o seu Senhor, ele ia ver que Jesus, ele é justo. Ele é severo com quem é nó cego, mas ele é justo. Ele recompensa em justa medida, ele investe em justa medida. Ele não ceifa onde não semeou. Isso é engano. Quando Jesus colhe, quando Jesus requer, é porque ele semeou, ele investiu das sementes eternas dele. Ele também não ajunta onde não espalhou. Jesus derramou a sua própria vida sobre o mundo inteiro, né? Então, é natural que ele tenha uma expectativa de colheita sobre o mundo inteiro, né? Então, ele repartiu a sua vida em milhões, bilhões de pedaços para salvar a humanidade. E um dia ele vai colher, por meio desses servos que ele envia, dando talentos e dons e capacidades segundo a capacidade de cada um de administrar, né? Então veja, tive medo, fiquei receoso. A Bíblia diz que o medo produz tormento e quem teme não é aperfeiçoado pelo amor. 1 João 4,18 fala isso. Então aqui a gente vê por que esse servo não multiplicou o seu talento. Ele teve medo. E o medo nos paralisa, o medo nos atormenta. O medo nos intimida e nos deixa receosos de multiplicar aquilo que Deus já investiu na nossa vida. Mas hoje o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo da minha e da tua vida em nome de Jesus. Receba o amor de Deus sobre você nesta hora em nome de Jesus e lance, expulse todo medo da tua vida em nome de Jesus. Esse servo disse: escondi na terra o teu talento, o recurso certo no lugar errado. Terra não é lugar para guardar dinheiro. Terra é lugar para semear, semente, alimento. Dinheiro tem que girar, dinheiro tem que ser investido. Ou, no mínimo, como o Senhor falou, ser colocado no banco para não perder o seu valor, né? Ser remunerado, né? Com juros ali. Então, os dons, as capacidades, tenha discernimento de como geri-los, como aplicá-los, como fazer com que eles prosperem. Investir as coisas certas no lugar certo, para ter o resultado certo. Semente se investe na terra, dinheiro se investe no banco ou em negócios, né? É assim. E palavra de Deus se investe em pessoas, né? O esforço da igreja, o esforço de todos os servos do Senhor tem que ser em pessoas, em criar relacionamentos, né? Em abençoar a vida de pessoas. O esforço da igreja não pode ser em bens, em prédios, não pode ser em estruturas, né? Sejam elas de televisão, sejam elas de mídia, sejam elas do que for. O esforço da igreja central, né? Principal, o foco principal são vidas. Então, tudo que eu recebo eu tenho que investir em vidas. Eu tenho que gerar outras vidas com os talentos que Deus me confiou, né? Então, invista a semente certa no lugar certo, talento certo no lugar certo. Aleluia. E aí o servo diz: toma, Senhor, aqui, ó, tá aqui o que é teu. E aí isso contradiz a palavra lá do versículo 19, né? 15, aliás, do versículo 15, que diz que o Senhor deu os talentos aos servos, né? Então, o Senhor nos deu, não era mais do Senhor naquele momento, ele já tinha dado. O talento estava sob a administração dos servos. Então,
O servo mau e negligente é aquele que recebeu, mas não fez nada com o talento. Agiu de uma forma má e negligente com aquilo que recebeu. Que não sejamos esse terceiro servo, mas que sejamos o primeiro ou o segundo, que recebe na medida da capacidade e que dobra aquilo que recebeu. Já é um grande investimento, querido. Imagina você e a sua vida. Se você se multiplicar em uma pessoa, você já dobrou o investimento. E se você se multiplicar em muito mais pessoas, formando, gerando novos discípulos de Jesus, olha que bênção, olha que maravilha que Deus proporciona à tua vida, né? Formar novos discípulos para Ele, segundo a tua capacidade, querido, em nome de Jesus. E aí essa parábola ela me faz refletir o que eu tenho feito com os talentos que Deus me deu. Eu digo por mim, falando da minha história, da minha trajetória no reino de Deus, eu guardei muita coisa, né? Guardei muita coisa mesmo. E há 2 anos e pouco atrás, eu de fato tomei uma decisão. Eu falei, Senhor, eu vou liberar tudo, tudo, tudo. Tudo que o Senhor me deu, eu vou liberar. É palavra, é música, é poesia, é livro, sei lá o que mais que Deus vai acrescentar. O que Ele já acrescentou, eu tô entregando, né? Eu espero viver ainda bastante tempo para entregar tudo que Ele me deu, né? E é maravilhoso porque quanto mais eu entrego, mais Ele dá, né? Quanto mais eu ministro, mais o Senhor ministra na minha vida para que eu entregue novamente. Então, enquanto Ele estiver me concedendo e reavivando aquilo que Ele já me deu, eu vou entregar. Que você possa fazer o mesmo diante do Senhor. E talvez você recebeu uma coisinha só, não tem problema. Essa coisinha que Deus te deu, Ele quer que você entregue, né? Para quem? Ora e busca Deus, que Ele vai te revelar o que você deve fazer, como você deve investir esse talento, essa riqueza que Deus depositou na tua vida. Amém, querido? Então, Jesus está voltando. Se os teus talentos estão enterrados, em nome de Jesus, desenterre, dá uma limpada, sacode a poeira aí, tira o barro e põe para jogo esse talento em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, temos entendido essa verdade, que temos recebido do Senhor riquezas, talentos, valores, coisas boas vindas do céu sobre nós. Senhor, e nós não queremos mais mantê-las guardadas, enterradas, ou mesmo apenas depositadas em bancos. Nós queremos ver esses talentos sendo multiplicados. Por isso, ajuda-nos, Espírito Santo, dá-nos graça para recuperar o tempo perdido em que não investimos em multiplicar esses talentos. E que o Senhor possa avivar a vida de cada um que está ouvindo essa palavra neste momento, para que seus dons, talentos, capacitações sejam novamente ungidos pelo Espírito Santo, sejam novamente impulsionados pelo Espírito Santo, e assim produzam o resultado que Deus espera, que é a transformação, a salvação de vidas, a geração de novas vidas no reino de Deus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e consagramos novamente nossas vidas, dons e talentos para Ti e para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, que seja realmente uma palavra prática para nós. Tudo aquilo que você recebeu, coloque diante de Deus e o Senhor vai ungir e multiplicar aquilo que está nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por ter ouvido essa palavra, por me suportar em amor mais uma vez nessa ministração. Reforço o convite para que você se inscreva no canal, ative teu sinalizador e receba as palavras de Deus que nós estamos compartilhando aqui e um pouquinho da minha vida profissional e das composições e dos talentos que Deus tem acrescentado
dia após dia. Amém? Tenha uma excelente semana, cheia de graça, cheia de unção, cheia de multiplicação diante de Deus e seja luz.